desembargador do Tribunal de Justiça da Bahia e supervisor do GMF, Pedro Augusto Costa Guerra. Neste ato, representando o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Nilson Soares Castelo Branco. Sua Excelência, o senhor juiz auxiliar da presidência do Conselho Nacional e coordenador do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas, Luiz Geraldo Santana Lanfredi. Sua Excelência, o senhor secretário de Administração Penitenciária e Ressocialização do Estado da Bahia, José Antônio Maia Gonçalves, neste ato, representando o governador do Estado da Bahia, Rui Costa. Sua Excelência, o senhor desembargador presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, Roberto Mainardi Franqui. Sua Excelência, o senhor assessor-chefe da gestão de identificação da presidência do Tribunal Superior Eleitoral TSE, Yuri Camargo Kizovic. A senhora coordenadora de assistência religiosa, jurídica e social do Departamento Penitenciário Nacional DEPEN, Raíssa Araújo. Sua Excelência, a senhora juíza de direito, assessora especial da Presidência 2, Assuntos Institucionais, Rita de Cássia Ramos de Carvalho. Convidamos ainda à mesa Sua Excelência, o senhor juiz de direito, assessor especial da primeira vice-presidência do TJ Bahia, Humberto Nogueira, neste ato representando a primeira vice-presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, Sua Excelência, a senhora desembargadora Gardênia Pereira Duarte. Convidamos à mesa Sua Excelência, a senhora juíza assessora da Corregedoria Geral da Justiça, Liana Teixeira Dumê, representando o Corregedor-Geral da Justiça, desembargador José Edivaldo Rocha Rotondano. Senhoras e senhores, o Conselho Regional de Justiça e o Tribunal de Justiça da Bahia agradecem a presença das autoridades já nominadas e a participação de Suas Excelências, as senhoras e senhores. Vamos registrar a presença também da Sua Excelência, a senhora Juíza Federal da Justiça Militar da 6ª Circunscrição Judiciária Militar, Sueli Pereira Ferreira, Sua Excelência, o senhor Promotor de Justiça do Estado da Bahia, Edmundo Reis Silva Filho, neste ato representando a Procuradora-Geral de Justiça, Norma Cavalcante. Registramos Sua Excelência, o senhor Defensor Público do Estado da Bahia, Pedro Paulo Casale, neste ato representando o Defensor Público Geral, Rafson Saraiva Ximenes. O senhor advogado Adriana Ferreira Batista de Souza, neste ato representando o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Bahia, senhora Daniela Borges. Registramos ainda Sua Excelência, o senhor juiz de direito,
coordenador responsável, eixo 1 do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário do TJ Bahia, Antônio Alberto Faisal Júnior. Só para completar, senhoras e senhores, registramos ainda o senhor presidente da ARPEM Bahia, Associação dos Registradores Civis das Pessoas Naturais do Estado da Bahia, Daniel Oliveira Sampaio, a senhora delegada de Polícia Civil do Estado da Bahia, Maria da Paixão Silva, neste ato representando a delegada-geral de Polícia Civil, Heloísa Brito, e o senhor delegado de Polícia Civil do Estado da Bahia, Arthur Fernando Guimarães de Jesus Costa. Obrigado a todos os senhores e senhoras pela presença. Esta cerimônia tem por objetivo conferir ampla publicidade e lançar oficialmente o projeto de identificação civil e emissão de documentos às pessoas privadas de liberdade, iniciativa que compõe um dos eixos estruturantes do programa Fazendo Justiça, voltado à promoção da cidadania e garantia de documentação civil por meio da identificação biométrica. Convidamos a todos a assistirem um vídeo explicativo sobre a Ação Nacional de Identificação Civil e Emissão de Documentos às Pessoas Privadas de Liberdade. A maioria das pessoas presas não possui documentos em seus prontuários, o que dificulta o acesso a políticas públicas importantes para a retomada da vida em sociedade. Um dos principais desafios é garantir uma correta identificação. Sem isso, até mesmo pessoas inocentes podem acabar presas. Para transformar essa realidade, o Conselho Nacional de Justiça iniciou uma ação permanente de identificação civil e emissão de documentos a pessoas que passaram pelo sistema prisional. A iniciativa é uma parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e com o Tribunal Superior Eleitoral. Tem ainda o apoio do Departamento Penitenciário Nacional. Mais de 150 parceiros foram mobilizados, incluindo a Associação Nacional de Registradores de Pessoas Naturais, Justiça Estadual, Federal e Militar e poderes executivos. As informações de identificação serão usadas exclusivamente no campo civil, com regras para o compartilhamento de dados entre poderes públicos. Os dados não podem ser usados para finalidade criminal e o compartilhamento com o setor privado é proibido. Na porta de entrada do sistema prisional, a identificação civil funciona da seguinte forma. Caso a prisão seja mantida na audiência de custódia, a pessoa é encaminhada a um servidor do judiciário, que falará sobre o objetivo da identificação e sobre a importância da emissão de documentos. Neste momento, a pessoa custodiada informa seus dados e é feita a coleta de uma das digitais. As informações são confirmadas junto à base de dados do TSE, que já reúne dados de milhões de brasileiros. Confirmada a identidade, o processo segue para a emissão de documentos, que explicaremos em breve. Caso a pessoa não seja localizada na base de dados do TSE, é feito o cadastro completo com foto, impressões digitais e assinatura. Os dados serão analisados pelos órgãos responsáveis para fins de autenticação. Processo semelhante será realizado para as pessoas já privadas de liberdade, dentro das unidades prisionais, com apoio dos poderes executivos locais. Concluída a etapa de identificação, tanto das pessoas que chegaram no sistema prisional quanto das que já estão presas, começa a fase de emissão dos documentos necessários. Um sistema que conecta as bases de dados envolvidas nessa ação gera listas automáticas com os documentos que devem ser emitidos, preferencialmente de forma gratuita. Os documentos serão entregues à pessoa custodiada na própria unidade prisional ou em outro órgão público definido pelo Estado, caso a pessoa já tenha deixado a prisão quando o documento ficar pronto. Para realizar essa grande ação, mais de 5.000 kits de coleta biométrica foram distribuídos em todo o país. Para que a estrutura funcione bem e de forma permanente, há a publicação de guias e treinamentos de profissionais em todo o país. Com mais confiança em informações e facilidade na integração de dados, o Judiciário contribui para o pleno exercício da cidadania. Afinal, existir com dignidade é um direito de todas e de todos, e dever do Estado.
Senhoras e senhores, com a palavra, neste momento, Dr. Yuri Camargo Kizovic, assessor-chefe da Gestão de Identificação da Presidência do Tribunal Superior Eleitoral. Bom, muito bom dia a todos. Gostaria de começar cumprimentando o desembargador Pedro Guerra, na pessoa de quem cumprimento todas as demais autoridades presentes. Acho importante dizer, e isso foi possível ver no vídeo que foi apresentado, que essa é uma ação que depende de vários atores. É por isso que essa ação tem já sido implementada em diversos estados, é por isso que a gente tem obtido sucesso com o projeto. A partir da atuação do TJ, do DPEM, das varas criminais, do sistema penitenciário, da justiça eleitoral, é que nós conseguimos vencer um desafio que é bastante grande, que é de identificar corretamente e garantir a emissão da documentação civil básica para a população privada de liberdade. É difícil pensar num processo de ressocialização, de reinserção na sociedade, de garantia de novas oportunidades para que essas pessoas, saindo do sistema carcerário, possam se reinserir efetivamente, sem que esses atores participem do processo e sem que a gente consiga a emissão dessa documentação civil básica. É importante dizer que o Tribunal Superior Eleitoral hoje ele tem uma responsabilidade, a partir da Lei 13.444, de identificar todos os cidadãos brasileiros nas suas relações com o Estado e até com particulares. Essa atribuição já vem sendo cumprida. Nós já provemos hoje serviços para mais de 5 milhões de brasileiros todos os meses, serviços de identificação. Um exemplo claro desse acesso no GovBR, quando é utilizado a validação biométrica facial, esse serviço bate na base da Identificação Civil Nacional, consumido um serviço da Identificação Civil Nacional, e como esse, diversos outros, com o Estado de Minas Gerais, por exemplo, o Estado do Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, na parceria com o CNJ, aí em todo o Brasil, na identificação da população carcerária. Essa base de dados hoje já tem mais de 120 milhões de registros biométricos, com o objetivo de que, ao final do ano, cheguemos próximo de 130 milhões de registros de brasileiros. A partir dessa identificação, não só conseguimos prestar melhores serviços públicos, como garantimos uma base nacional, efetivamente, de identificação dessa população. Lembrando que, a partir deste processo, é possível garantir essa identificação civil básica também, e a gente pensa que a estrutura que está sendo disponibilizada para o CNJ, a estrutura que está sendo disponibilizada dentro desse projeto, é fundamental, mas que não teria nenhuma utilidade se todos esses atores não se entendessem e agissem, atuassem para fazer a identificação dessa população. Então, agradeço desde já, muito obrigado pelo convite, obrigado pela recepção aqui na Bahia, muito obrigado. Com a palavra, a doutora Raíssa Araújo, coordenadora de assistência religiosa, jurídica e social do Departamento Penitenciário Nacional. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar o excelentíssimo desembargador. Doutor Pedro Guerra, em nome do qual cumprimento os demais membros da presente mesa. É uma honra participar desse evento, que, além de lançar a Ação Nacional de Identificação Civil e emissão de documentos às pessoas privadas de liberdade aqui no estado da Bahia, também marca a entrega do cronograma final de identificação pelo perfil genético, a ser realizada pela Polícia Científica do Estado, em parceria com a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização do Estado da Bahia. Houve o repasse de 35 milhões do departamento ao CNJ, foram fundos oriundos do FUNPEN, com o objetivo de adquirir aportes voltados à execução do cadastramento de identificação biométrica dos indivíduos em privação de liberdade, bem como promover a capacitação da equipe responsável pela coleta desses dados e a realização das ações nas unidades prisionais voltadas à emissão da documentação civil dos presos,
com vistas a permitir o exercício dos direitos decorrentes da cidadania. A identificação pelo perfil genético segue o disposto no artigo 9º-A da Lei de Execução Penal, bem como da Resolução número 12 do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, sendo mais uma importante ferramenta para a correta identificação dessas pessoas, bem como para evitar a condenação de inocentes. Ferramenta bastante comum nos países de primeiro mundo. Assim, esse lançamento significa para o Departamento Penitenciário Nacional mais integração entre os órgãos de justiça criminal, mais cidadania ao indivíduo em conflito com a lei e mais segurança para a sociedade. O Departamento, como órgão de acompanhamento e aplicação da Lei de Execução Penal e das diretrizes de política penitenciária nacional, assim como a coordenação da qual faço parte, de assistência religiosa, jurídica e social, na condição de setor responsável por essas pautas, se colocam à disposição de todos os atores responsáveis pela execução das atividades deste TED, bem como espero que os trabalhos desenvolvidos aqui no estado da Bahia sejam exitosos. Bom dia a todos. Passamos a palavra agora ao senhor secretário de Administração Penitenciária e Ressocialização, José Antônio Maia Gonçalves, neste ato representando o governador do estado da Bahia, senhor Rui Costa. Bom dia a todos e a todas. É muito honroso estar aqui vendo a assinatura desse termo de compromisso, doutor Lanfredi, e para o que eu saúdo a todas as autoridades da mesa, na pessoa de Vossa Excelência, na pessoa do desembargador Pedro Guerra e doutor Roberto Frank. E me sinto lisonjeado também de estar representando o governador do estado, que vem desenvolvendo uma política penitenciária de muito sucesso. Nós, aqui na Bahia, doutor Lanfredi, como Vossa Excelência deve saber, no CNJ, não temos esse excesso de lotação de presos como as outras unidades nacionais. Estamos, salvo engano, em terceiro lugar. O problema que nós temos maior é feira. E esse projeto em si, que é de suma importância, o qual nós aderimos pela Secretaria, pela nossa Superintendência de Ressocialização Sustentável desde 2019, nós já temos 7 unidades trabalhando com esse mesmo fito e objeto dentro do nosso sistema carcerário do estado da Bahia, onde as pessoas privadas de liberdade vêm sendo todas elas registradas, tendo sua documentação sido expedida. O projeto bem aponta que o começo é lá na audiência de custódia. Que o problema que nós estamos tentando remediar e que esse programa vem para poder solucionar é exatamente de evitar que seja somente no fim, só na saída. Nós precisamos dar ao preso o que a LEP traz no seu artigo 1º, que é dignidade, para que ele possa se ressocializar. Eu digo, e tenho conversado com as pessoas, inclusive no GMF, o doutor Pedro que faz parte, o doutor Lanfredi também, que existem 3 etapas. Uma é o cometimento da ação delitiva, a segunda é o pagamento da pena, mas esse entremeio que vai objetivar exatamente a ressocialização, que é o fim maior da Lei de Execução Penal, e o cumprimento da pena tem serventia. Portanto, essa iniciativa é uma iniciativa nacional. Nós temos aqui convênios com o CNJ, nós temos parceria com o CNJ, parceria com a Secretaria de Segurança Pública, através do Instituto de Identificação Pedro Melo, Tribunal de Justiça da Bahia, a ARPEN e o Ministério da Fazenda. Portanto, senhores, esse será um novo rumo para o direcionamento da dignidade dos privados de liberdade, tangente à recuperação das suas cidadanias, para que possam se reintegrar ao meio social. Sabendo também o seguinte, nós estamos tratando, doutor Lanfredi, com um extrato social que vive na informalidade e foge da formalidade. Então, é uma dificuldade muito grande nesse sistema que nós temos também. Não é tão fácil chegar a identificar o preso, porque muitos deles dão o nome errado, outros ralam os dedos nas grades para poder as digitais não aparecerem, a biometria fica prejudicada. Portanto, é um projeto fantástico, não tenho dúvida disso, mas nós enfrentaremos muita dificuldade. Muito obrigado a todos, tenham um bom dia. Registramos a presença da presidente do Conselho Penitenciário, Alessandra Prado.
Bem, senhoras e senhores, partiremos agora para a assinatura do protocolo de intenções de adesão ao termo de cooperação técnica entre o CNJ e o DEPEN sobre a identificação civil e emissão de documentos às pessoas privadas de liberdade. Assinam o termo o Dr. José Antônio Maia Gonçalves, pela Secretaria de Administração Penitenciária. E o Dr. Luiz Geraldo Santana Lanfredi, pelo CNJ. Com a palavra, o Dr. Luiz Geraldo Santana Lanfredi, juiz auxiliar da presidência do CNJ e coordenador do DMF. Bom dia a todos e a todas. Excelentíssimo senhor desembargador Pedro Guerra, neste ato representando o nosso querido presidente desta corte, desembargador Castelo Branco. Também a nossa saudação ao senhor secretário Maia, nesse ato representando o nosso governador Rui Costa, aos demais representantes aqui dos diversos órgãos que são absolutamente indispensáveis para a concretização e a realização do ideal deste projeto, e aqui eu me refiro especificamente ao Departamento Penitenciário Nacional, ao Tribunal Superior Eleitoral, aqui também o nosso querido desembargador, presidente do Tribunal Regional Eleitoral, que faz as vezes locais do nosso Tribunal Superior Eleitoral, membros do Ministério Público, da Defensoria Pública, do Conselho Penitenciário, das polícias, dos setores de identificação, enfim. Desembargador Guerra, secretário Maia, é fácil perceber que esse não é um projeto qualquer, né? Não é um projeto qualquer porque ele chega neste momento de maturidade institucional, nacional, a ponto de poder se celebrar na Bahia o seu arranque, a sua implementação, porque várias reuniões e várias construções previamente a este ato se realizaram diante dessas representações todas, a demonstrar que este não é um projeto de CNJ, este não é um projeto de DEPEN, de TSE, de TRE, de TJ de Bahia, mas ele é um projeto nacional, é um projeto de Estado, para o qual todas essas entidades, todos esses órgãos colaboraram e colocaram, emprestaram a sua energia para a edificação, portanto, deste arranjo, que é um arranjo que hoje, secretário Maia, pressupõe mais de 150 entidades envolvidas diretamente com este projeto. E aqui eu não posso também deixar de lembrar, né, a contribuição extraordinária que a ARPEN, a Associação Nacional de Registradores Civis, também empregou para que nós pudéssemos chegar a este ponto. Aqui, especificamente, uma circunstância fundamental chama a atenção. A obrigação do Estado para com aquela pessoa que passa e experimenta a privação de liberdade e tem que retornar ao nosso convívio social em condições de sociabilidade. Aqui, muitas vezes, se invoca a proposta da reinclusão, da ressocialização, é o que o professor Zaffaroni fala, né, das chamadas doutrinas né, ou doutrinas, né, que buscam, né, reativar processos que foram interrompidos ou não realizados, mas que, na verdade, para muitos destes que estão ali hoje dentro do sistema prisional,
sequer ainda experimentaram o que é, né, o sentido do Estado se fazer presente na realidade deles, sobretudo numa condição de proteção social, sobretudo para minorar ou para evitar as vulnerabilidades que esta população muitas vezes carrega para dentro do estabelecimento prisional, previamente, portanto, ao cometimento de um determinado crime, e que só vão se resolver na medida em que se assegura, primeiro, visibilidade a essas pessoas, segundo, a concreção dessa cidadania através de instrumentos materiais que permitam a essa pessoa ser reconhecida enquanto tal, como um par da sociedade, não como um pária da sociedade, mas que viabiliza, sobretudo, a essas pessoas o exercício de direitos e, sobretudo, o acesso a políticas públicas que já estão contempladas a todos os cidadãos indistintamente, sejam eles egressos ou não egressos do sistema penitenciário. É só assim que nós conseguiremos, efetivamente, caminhar no sentido da construção de uma sociedade, como promessa da Constituição, justa, fraterna e solidária. Quando eu incluo a todos e não trato a alguns como cidadãos de segunda categoria. E tratar como cidadão de segunda categoria aqui é basicamente não permitir, não viabilizar, não acessar serviços por parte dessas pessoas que estão previstos a todos. Todos nós, quando pagamos os nossos tributos, entregamos e confiamos ao Estado esses valores para que o Estado nos devolva em serviços, pressupomos que esses serviços alcancem a todos. Mas não alcançam a esses que saem do sistema prisional, desembargador Guerra, porque não tem um RG, porque muitas vezes não tem um CPF. E como se habilitar a um curso profissionalizante se essa pessoa não consegue se identificar? Como se habilitar a um serviço de saúde se essa pessoa não tem como comprovar ser ela mesma, né, um cidadão da sociedade reconhecido enquanto tal pelas autoridades constituídas do nosso país? Ou seja, aqui está o ponto básico para aquilo que nós reivindicamos como proposta de inclusão ou reinclusão social, como se prefira denominar, mas que não tem o menor cabimento. Continuemos falando, reiterando e insistindo nesse desejo, que é um desejo do legislador constituinte, que é um desejo do legislador ordinário na lei de execução penal, que é promover a volta, a torna dessas pessoas à sociedade em condições de sociabilidade. Se eles não tiverem a garantia, sobretudo, franqueada pelo Estado, de que eles vão poder exercitar os seus direitos, eles não serão e não alcançarão essa condição nunca, jamais. É por isso que aqui esse projeto traz um sentido de pragmatização, talvez nunca antes praticado em nosso país. E passa por uma ideia simples, né? Que não é tão simples assim, o nosso secretário deixou claro isso, por uma série de circunstâncias, mas que é o quê? Garantir documento a essas pessoas. Muitos daqueles que estão lá, e quando este projeto começou a ser idealizado, e o Yuri vai lembrar disso, na época, a então ministra, presidente do TSE, a ministra Rosa Weber, deixava claro, que essa população ela escapava de um censo nacional de percepção de quem eram esses brasileiros, de quem eram esses cidadãos. Por quê? Aproximadamente entre 75% e 80% desta população privada de liberdade que experimentava o sistema de justiça. Pasme o senhor, desembargador Guerra. 75% a 80% dessas pessoas não tinham documento nenhum. Eu chego até a duvidar como essas pessoas passavam diante de um juiz, diante de um fórum, diante de uma audiência, se não tinham como se identificar. E, efetivamente, o que o Estado aqui, recuperando anos de omissão, de acúmulo de não ação, o que o Estado está tentando fazer aqui hoje, o Estado reunido, aqui é o Estado
Leonildo. Aqui é a força do Estado para mudar essa realidade. Portanto, aqui não é uma ação individualizada que se projeta para a nossa sociedade brasileira, e, sobretudo agora, para a sociedade baiana, mas aqui o Estado organizado vencendo, portanto, essa lacuna, e é uma lacuna tão cara e tão importante para a nossa sociedade que nós estamos falando aqui de segurança pública. Nós falamos de segurança pública basicamente quando? Tentando evitar que essas pessoas tenham suas trajetórias de violência e criminosas, muitas vezes interrompidas, nós devolvamos à sociedade essas pessoas em condição de estabilização social para não voltar a praticar outros crimes. É aqui o ponto da virada. É aqui o ponto onde o Estado se faz presente para essas pessoas e não permite que facções criminosas que ocupam o lugar do espaço, o lugar do Estado, justamente quando o Estado não ocupa esse espaço dentro da unidade prisional, acaba se aproximando justamente desses mais vulneráveis, porque eles não têm aquilo que o Estado deveria prover. Aqui o Estado está dando o ponto de partida e de virada para nós mudarmos essa realidade. Porque a partir do momento em que eu garanto a essas pessoas, quando saiam do estabelecimento prisional, um combo mínimo, que é o que propõe esse projeto, um combo mínimo de documentos, estou falando de RG, documentos básicos, secretário Maia, desembargador Guerra, RG, CPF, carteira de trabalho, certificado de reservista, um cartão de CAD único, um cartão do SUS. Quando o Estado garante a essas pessoas esses documentos mínimos, essa pessoa ela sai com outra estatura do ambiente prisional, não sai de cabeça baixa porque cumpriu a sua pena, mas sai em condição de ser, até mesmo, população economicamente ativa que vai ajudar no enriquecimento do nosso país. Mas mais importante do que isso, estabilizar-se socialmente é ter condição, sobretudo, de produzir economicamente e, no caso, a inserção econômica vai conferir a essas pessoas, né, um sentido concreto para as suas vidas daí em diante, inclusive alcançando as suas famílias, porque elas vão se tornar provedoras e em condição de subsidiar o sustento dos seus familiares. Portanto, né, toda essa constatação é o que está por detrás deste projeto, que volto a dizer que não é um projeto qualquer, é um projeto simples, mas é, sobretudo, um projeto estratégico para o Estado brasileiro, sobretudo para as questões relacionadas ao nosso sistema prisional, tido e havido desde 2015, numa declaração forte do Supremo Tribunal Federal, como um estado inconstitucional de coisas, e aqui o Estado brasileiro, ele mostra a sua força, a força contra o crime organizado, justamente de se colocar presente e ativo, devolvendo dignidade, de vida e de subsistência a todos que um dia tiveram a experiência do cárcere, passaram pelo sistema de justiça, mas têm o direito de se regenerar, e esse direito de regeneração passa necessariamente por condições ideais de sociabilidade. Então, aqui vai o meu cumprimento às autoridades locais, ao TJ, Secretaria de Administração Penitenciária, Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia. Nós estamos aqui na Bahia ao longo desta semana, e aqui eu quero agradecer, desembargador Guerra, a equipe do Conselho Nacional de Justiça, do Programa Fazendo Justiça, que esteve em treinamento, portanto, transferindo conhecimento, essa tecnologia da informação, para que todo este aparato, né, que veio à Bahia por doação do CNJ, com dinheiro cedido pelo DEPEN, vejam o arranjo, para que nós pudéssemos hoje estar habilitando replicadores estaduais para que possam reproduzir essa sistemática que hoje começa na cidade de Salvador, mas vai alcançar a todas as localidades do estado da Bahia. Então, aqui também um agradecimento a essa equipe, né, que trabalha por detrás deste projeto,
né, mas à frente justamente do seu tempo e mostrando como ele deve ser feito, mas que esteve já em contato com todos os senhores e as senhoras ao longo dessa semana para permitir justamente que este projeto seja realidade. Então, nós lançamos aqui um projeto que ele já nasce acontecendo, que ele já nasce como uma realidade, né, na prática do dia a dia do sistema de justiça. E, como bem disse o secretário, as estratégias aqui são duas. É na entrada e também é na saída. Se não pegar na entrada, pega na saída. Por quê? A regra é, daqui para frente, quem entrar não entra sem essa identificação, gerando, portanto, a possibilidade da documentação ao final. Mas quem já entrou, nós vamos buscar. E aqui a Bahia, seu secretário, entra num ranking positivo de competição com os outros estados. Esse é o 12º estado da nação, né, a receber esse projeto. Mas com os outros estados, quem? Claro que a gente tem um quantitativo, né, de presos que também não é pouco expressivo, mas essa concorrência com os outros estados, com as outras secretarias que já receberam, né, e onde nós já inauguramos esse projeto, junto com o DPEM e o TSE, entra nessa concorrência positiva. Quem vai terminar primeiro a liquidação desse passivo, daqueles que já estão lá dentro, que já entraram, portanto, sem esse projeto vigente. Né? E nós aspiramos aqui que a Bahia, sempre, quando põe a mão, a Bahia vira jogo, a Bahia, pela força, né, pela garra dos seus atores, a Bahia sempre mostra e dá exemplo para todo o país como fazer. Então, a gente aspira também que, nesse aspecto, nesse particular, né, o passivo, a coleta do passivo dentro das unidades prisionais da Bahia, ele possa também transcorrer dentro da maior brevidade, regularidade, e a Bahia possa ser um dos primeiros estados a liquidar esse passivo o mais brevemente possível. Mas, com essas palavras, eu vou arrematando aqui a minha intervenção, né, trazendo o abraço do ministro Luiz Fux a todos os senhores e as senhoras, né, e dizendo da nossa satisfação, né, e do nosso agradecimento pela Bahia, continuando a ser sempre esse estado acolhedor, mas justamente abraçando esse projeto com a vontade de fazê-lo vingar no sentido de transformação social que tanto dele esperamos. Muito obrigado. Registramos a presença também do senhor diretor do Departamento de Polícia Técnica do Estado da Bahia, Edson Luiz dos Reis. Senhoras e senhores, ouviremos neste momento Sua Excelência, o senhor desembargador Pedro Guerra, supervisor do GMF, representando neste ato o presidente do TJ Bahia, desembargador Nilson Soares Castelo Branco. Bom dia a todas e a todos. Cumprimento inicialmente o doutor Luiz Geraldo Santana Lanfredi, que é juiz auxiliar da presidência do Conselho Nacional de Justiça e coordenador do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas, DMF. Cumprimento o meu antigo colega e amigo, doutor José Antônio Maia Gonçalves, secretário de Administração Penitenciária e Ressocialização do Estado da Bahia, neste ato representando o governador do Estado da Bahia, doutor Rui Costa. Cumprimento meu particular amigo e colega, o desembargador Roberto Maina Franck, presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia. Cumprimento o assessor-chefe de gestão de identificação da presidência do Tribunal Superior Eleitoral, doutor Yuri Camargo Kizovec. Cumprimento a senhora coordenadora de assistência religiosa, jurídica e social do Departamento Penitenciário Nacional, DEPEN, doutora Raíssa Araújo. Cumprimento a juíza assessora especial da presidência, doutora Rita de Cássia Ramos de Carvalho. Cumprimento o doutor Humberto Nogueira, juiz de direito e assessor especial da primeira vice-presidência do Tribunal de Justiça da Bahia. E cumprimento
a doutora Liana Teixeira Dumé, juíza assessora da Corregedoria Geral de Justiça do Estado da Bahia, demais autoridades presentes, representadas, representantes do Ministério Público, senhores advogados, minhas senhoras e meus senhores. O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, desde o ano de 2019, recepciona programas oriundos da exitosa parceria entre o Conselho Nacional de Justiça, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio do Departamento Penitenciário Nacional. O programa Fazendo Justiça no Estado da Bahia, a partir do legado do Programa Justiça Presente, em articulação direta e permanente com o Grupo de Monitoramento e Fiscalização, GMF, e a Coordenadoria da Infância e Juventude, SIG, tem incidido em diversos momentos do ciclo penal e socioeducativo, com ações articuladas, com destaque à interiorização das audiências de custódia, à qualificação e fortalecimento das alternativas penais, à implantação do escritório social em atenção e apoio aos egressos do sistema prisional e suas famílias, ao processo de implantação da central de vagas e implementação das audiências concentradas no âmbito do sistema socioeducativo, à qualificação e refinamento do sistema eletrônico de execução unificado, CEU, dentre outros. Neste projeto que hoje se oficializa, estiveram envolvidos nas articulações locais, além do Tribunal de Justiça, o Tribunal Regional Eleitoral, a Seção Judiciária Federal da Bahia, a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização, a Secretaria de Segurança Pública, a Associação de Registradores Civis das Pessoas Naturais do Estado da Bahia e a 6ª Circunscrição Judiciária Militar, compondo uma teia interinstitucional para atuação articulada e alinhada aos órgãos do sistema penal, promovendo maior eficiência na operacionalidade da presente proposta. A formação e qualificação dos profissionais também foi ponto de destaque da missão. Assim é que, no dia 6 de julho, estiveram presencialmente na sede deste tribunal servidores das comarcas de Salvador, Simões Filho e Lauro de Freitas, com atuação nas audiências de custódia, servidores da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização, com atuação nas unidades prisionais de todo o Estado, como também profissionais à frente das audiências de custódia na Seção Judiciária Federal e na 6ª Circunscrição Judiciária Militar. As reuniões foram estruturadas por módulos, contemplando teoria e prática do processo de identificação civil. Na ocasião, foi possível vivenciar todas as fases e procedimentos que envolvem a verificação dos dados biométricos e biográficos a partir de laboratório cuidadosamente instalado e equipado para essa finalidade. Foram qualificados ainda técnicos de informáticas indicados pelas instituições envolvidas com o objetivo de manejo, instalação e suporte dos equipamentos de software. O ciclo formativo teve continuidade no dia 7 de julho, com a realização da identificação civil in loco, tendo como referência para as primeiras verificações a Vara de Audiência de Custódia do município de Salvador e o Conjunto Penal de Lauro de Freitas. Nesse contexto, o lançamento da ação de identificação civil e emissão de documentos para pessoas privadas de liberdade consolida mais um importante passo em direção ao pleno exercício da cidadania, ao acesso a direitos e à dignidade da pessoa humana. Com efeito, é sabido por todos que um grande percentual da população em situação de privação de liberdade, em função das diversas vulnerabilidades vivenciadas ao longo de sua existência, dos contextos de exclusão, violências e violações, possuem limitações de acesso às políticas públicas. E um dos fatores que acentua essa condição está na ausência de emissão e ou regularização de documentos básicos que o identifiquem enquanto sujeitos civis e de direito. Dessa forma, o Poder Judiciário assume o compromisso
pelo refinamento da porta de entrada por meio da operacionalização do fluxo permanente de identificação civil nas audiências de custódia, qualificando o processo judiciário com a verificação dos dados biométricos e biográficos das pessoas cujas prisões foram mantidas, contribuindo sobremaneira para o processo de emissão da documentação civil. Vale destacar que a referida iniciativa está em harmonia com o movimento de modernização e investimento em novas tecnologias, que minimizam a atuação e a prática da justiça na Bahia, promovendo soluções eficientes, sofisticando fluxos e procedimentos e disponibilizando serviços ágeis, eficazes e acessíveis a toda a população. Em nome do Tribunal de Justiça da Bahia, parabenizo, portanto, o Conselho Nacional de Justiça, o PNUD e todas as instituições que participaram e participam desse relevante projeto. E tenho certeza que as reuniões realizadas ao longo desta semana servirão para garantir e aperfeiçoar as ações que serão postas em práticas, em benefício das pessoas em situação de privação de liberdade e, por consequência, de toda a coletividade. Aliás, é preocupação constante do desembargador Nilson Castelo Branco, presidente deste tribunal, até mesmo por sua formação humanística, a melhoria não só da prestação jurisdicional, como também o funcionamento da máquina administrativa em prol da sociedade, sem descurar, evidentemente, das questões voltadas para a inclusão social em todos os seus níveis. Eu tenho absoluta certeza que este projeto terá êxito pleno no Estado da Bahia, não só pelas bênçãos do Senhor do Bonfim, como também pelas bênçãos da Bahia de todos os santos, de todos os encantos e de todos os axés. Muito obrigado. Senhoras e senhores, registramos a presença também da senhora juíza de Direito, coordenadora da audiência de custódia, a doutora Ivana Carvalho Silva Fernandes. Agradecemos os pronunciamentos realizados, senhoras e senhores, e com a devida autorização, declaramos encerrado o lançamento oficial da Ação Nacional de Identificação Civil e emissão de documentos às pessoas privadas de liberdade na Bahia. Tenham todos um bom dia, nosso muito obrigado.